Amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Amém? Como é bom estarmos aqui na casa dele, para mais um dia de culto, mais um dia na presença do Senhor. Feche seus olhos, estenda sua mão em direção à minha vida. Peça para que o Senhor fale com você através da minha vida. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nós estamos aqui na Tua casa para Te servir, para cultuar o Teu santo nome, Jesus. Pai, nós estamos aqui com um único propósito, com uma só voz, como uma única igreja, Pai. Senhor, que o Senhor possa estar falando aos corações de cada um aqui. Pai, nós participamos do momento da adoração, dos louvores, e que cada coração agora possa receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 3. Aleluia. 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todos aqueles que praticam o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. A palavra do Senhor hoje para nós é como nos libertar do pecado. Nós estamos no 5º elo da campanha de libertação e cura, e hoje é a noite que o Senhor separou para cada um de nós sermos libertos do pecado. A introdução da leitura dessa carta que João escreveu, ele quer esclarecer algo para nós. Qual que é o intuito dessa carta que João escreveu? Ele diz assim no versículo 13 do capítulo 5: Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então esse é o propósito dessa carta. Sabermos que somos salvos e que nós temos a vida eterna. Sabermos que nós vamos ser salvos e reinar com Cristo. Então João, ele está trazendo para nós evidências da nossa salvação. Qual a prova que você é salvo? O que tem no seu íntimo, na sua alma, que garante a você um lugar ao lado do Pai? Então é isso que o apóstolo escreveu essa carta. E para nos dar a certeza dessa salvação, nós podemos prová-las em 3 evidências. A evidência moral, a social e a doutrinária.
A moral é a santidade da vida. Do versículo 9 do capítulo 3 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, a santidade, viver de maneira correta aos olhos de Deus, é uma evidência da sua salvação. A evidência social, amor aos irmãos. Essa é a segunda evidência da nossa salvação. E a evidência doutrinária é crermos no Senhor Jesus. Crer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, que veio à Terra para tirar o pecado do mundo. Então essa é a terceira evidência da nossa salvação. Hoje, como tema, nós vamos ficar somente na evidência moral. Vamos tratar hoje somente da santidade como a marca que nos foi dada quando nós nascemos de novo nessa nova vida com o Senhor. Então, a partir dessa evidência moral da santidade, nós vamos analisar 4 pontos na noite de hoje. O grande amor de Deus Pai, a grande obra de Deus Filho, a grande malignidade do pecado e a grande impossibilidade de os filhos de Deus viverem no pecado. Então, para iniciarmos o primeiro ponto, o grande amor de Deus Pai. Qual que é a nossa motivação? O que nos motiva a sermos corretos? O que motiva cada um de nós a não praticarmos o pecado? O que motiva cada um de nós a nos arrependermos de quando nós praticamos? A motivação, ela não vem do nosso esforço, não vem da nossa força de querer estar longe do pecado, mas ela vem do amor de Deus, o amor que Deus tem por cada um de nós. E o grande amor de Deus, ele precisa ser notado. Nós precisamos voltar a refletir como é o amor do Senhor, como Deus nos ama. Quantos sabem quão grande é o amor do Senhor? No versículo 1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Então, irmãos, aqui João ele está nos chamando a contemplar o amor de Deus. Um amor tão alto, tão profundo, tão indescritível, tão extenso. O poeta Luiz de Carvalho, ele escreveu algo que se aproxima da descrição do amor de Deus. Ele diz assim: se todas as nuvens fossem papel, todas as árvores fossem pena, todos os mares tinta e todos os homens escritores, ainda assim não seria possível descrever o amor de Deus. Então, o amor de Deus é algo que nós, na nossa capacidade humana, a gente não consegue contemplar, a gente não consegue entender. E por isso que ele nos chama para refletir. E o segundo ponto do grande amor de Deus é que ele foi demonstrado para nós. Como que o amor de Deus foi demonstrado para mim e para você? Versículo 1, parte B, diz assim: a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus. Nós fomos tornados filhos. Por que Deus tem direito sobre nós? De nós sermos filhos dele? Porque primeiro ele nos criou. Ele tem direito da criação. Segundo, ele nos adotou. Nós somos parte da família de Deus. Quando uma pessoa é adotada, ela herda o nome da pessoa, tem os mesmos direitos dos filhos legítimos. Então, para nós hoje, nós temos a ciência que nós somos da família de Deus. E, terceiro, a geração. Isso aqui é quando nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito de Deus, quando nós temos esse encontro com Ele. Então, essa é a forma que Deus ele demonstra o amor dele. O terceiro, o grande amor de Deus, ele se vê no passado, no presente e no futuro. Em algum momento das nossas vidas no passado, nós fomos chamados de filhos. No presente, versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. É agora. Nós somos tornados filhos, mas nós não deixamos de ser. Então nós continuamos sendo. E no futuro? Olha o que diz o versículo 2, diz assim: e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é.
Isso aqui, irmãos, é o futuro, quando nós seremos glorificados, quando o nosso corpo terreno vai ser glorificado e nós teremos a mesma glória que o Pai. E o quarto ponto do amor de Deus é que ele precisa ser correspondido. Nós precisamos corresponder a esse amor que nos foi dado. Precisa ter da humanidade uma contrapartida. Diz assim a palavra do Senhor: e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Se Deus, irmãos, ele nos amou tanto assim, como que nós podemos viver uma vida desregrada, uma vida descuidada? Como que nós não vamos buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor? Então, irmãos, é esses pontos que nós precisamos refletir, junto com o apóstolo que escreveu isso. O segundo ponto é a grande obra de Deus Filho. O que Jesus fez por nós? Então aqui João agora ele passa da segunda vinda para a primeira vinda de Cristo. Cristo ele se manifestou para o quê? Qual foi o propósito? Tirar o pecado do mundo. E diz assim o versículo 5: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então Jesus ele veio à terra para vencer a prisão, a escravidão que nós, humanidade, enfrentávamos. Nós éramos escravos do pecado. E quando João vai introduzir Jesus, vai falar dele, lá em João 1, 29, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é o sangue de Jesus que nos purifica, ele que quebra as maldições hereditárias na nossa vida, é o sangue de Jesus que nos liberta. É nele que nós encontramos a salvação. Irmãos, de que nós estamos sendo libertos? Do que nós estamos sendo libertos, igreja? O pecado, aquilo que nós fazemos que é a transgressão da lei do Senhor, tem um preço. E o salário do pecado é a morte. Então nós fomos libertados, resgatados da morte, da escravidão do pecado. E Jesus ele se manifestou também para destruir as obras do diabo. Versículo 8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, quais são as obras do diabo? Como que nós vamos ser libertos se nós não conhecemos o nosso inimigo? Se nós não sabemos como ele age? Quais são as obras do diabo? Moralmente, é tentar nós a pecarmos. Ele vai mexer na nossa convicção pessoal. Ele vai ofertar a cada um de nós aquilo que é o nosso ponto fraco. Aquilo que ele sabe que nós vamos cair se não estivermos em Cristo. Fisicamente, ele quer infligir doenças e enfermidades. Quer acabar com a sua saúde mental, com a sua paz. E intelectualmente, induzir ao erro. Acho que essa é uma das principais obras de Satanás. Porque as pessoas estão sendo enganadas, estão trocando o que é certo pelo errado e achando que aquilo é certo. Então, irmãos, Jesus ele veio para destruir essas obras. E esse destruir não significa aniquilar, mas tornar inoperante, não ter efeito nas nossas vidas. Jesus veio para acabar com a ação do diabo das nossas vidas, que ele pode rugir, ele pode fazer o que for, mas ele não pode nos dominar, ele não pode tocar na nossa vida, ele não pode tocar na vida da nossa família. Isso, irmãos, é o propósito que Jesus veio trazer para cada um de nós. Então nós fomos arrancados do império das trevas, da casa do valente. Nós fomos tirados do governo da potestade de Satanás. E onde nós estamos agora? Quando nós somos resgatados por Cristo, para onde nós vamos? Qual que é a nossa situação atual? Nós estamos escondidos com Cristo. Nós somos revestidos da armadura de Deus. Nós somos guardados pelo Senhor. Então, irmãos, Cristo ele destruiu o poder do diabo
nas nossas vidas para que hoje nós tivéssemos a liberdade. Hoje que nós pudéssemos escolher como nós vamos viver, como nós vamos tocar da nossa vida. E o terceiro ponto da mensagem é a grande malignidade do pecado. João vai revelar seis, na verdade, verdades sobre a natureza do pecado. Como nós vamos ser libertos de algo que nós não entendemos o que é. Então, o primeiro ponto é a essência do pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aqui, a palavra em grego é a anomia. Ela significa uma ilegalidade, estarmos contrários à lei, uma rebelião. Nada mais o que é pecar de forma deliberada. O que é quando nós estamos deliberadamente pecando? Nós estamos dizendo, eu não me submeto à autoridade de Deus. Eu não tenho o governo de Deus na minha vida. Eu sou o meu próprio Senhor. Eu vivo a minha vida como eu bem quero. E o pecado, irmão, se manifesta na rebeldia, na rebelião, naquilo que nós fazemos contrários ao que nos foi ensinado pela palavra do Senhor. A ação do pecado. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Quando nós pecamos, nós estamos nos insurgindo contra a obra de Cristo. Por quê? Sabeis também que ele se manifestou para tirar dos pecados. Cristo se manifestou para tirar os pecados. Então, quando eu peco, eu estou rejeitando o propósito de Cristo. Eu estou anulando tudo aquilo que ele passou na cruz. E qual que é a razão do pecado? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Irmãos, na nossa vida não há um meio termo. Ou nós estamos permanecendo em Cristo, ou nós estamos vivendo no pecado. Não há como nós termos um equilíbrio entre essas duas coisas. A vida com Deus é uma vida radical. É algo que não há espaço para que nós tenhamos essa coexistência. Não tem como nós servirmos dois senhores. A nossa força, a força que nós vamos ganhar nessa noite para resistir ao pecado, não está em nós, mas está em permanecer em Cristo. Se cada um de nós, no nosso cotidiano, na nossa vida secular aí fora, estivermos em Cristo, o pecado não vem na nossa porta. Nós não somos atraídos por ele. E qual que é a origem do pecado? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Existem duas fontes de obediência nas nossas vidas. Ou nós obedecemos a Deus, ou nós obedecemos ao diabo. Não há outra escolha, não há outro caminho, não há uma terceira via, uma alternativa, não há como você se manter neutro. Ou é um ou é outro. Se você obedece a Deus, você leva a justiça com você. Se você pratica o pecado, se você obedece ao diabo, você pratica o pecado. Então, praticar o pecado mostra a quem eu pertenço. A quem você tem pertencido nesses últimos tempos? E qual que é a diferença entre pecar e a prática do pecado? Isso é algo muito importante, irmãos. Versículo 8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Não é pecar, é a prática do pecado. Porque qual de nós podemos falar que não peca? Qual de nós que nunca pecou? Qual de nós que não temos erros, defeitos, falhas? Qual de nós que não tropeçou na caminhada? Nos esfriamos, pecamos deliberadamente? Mas há uma diferença entre pecar, que é um incidente, é uma queda, é um tropeço, do que a prática do pecado, que é um hábito, é um estilo de vida, é uma rotina. Irmãos, se eu, por exemplo, falar, não, eu pratico natação, mas eu nadei uma única vez na minha vida. Isso não é prática.
Prática é todos os dias, é rotina. É você ter uma rotina com a prática do pecado. Tanto que a palavra grega está no presente contínuo, que é algo que se perdura, que se prolonga no tempo. Aqui diz, vive pecando, pecando. Ou seja, é algo rotineiro, é algo que está na sua rotina, é algo que você programa. E João completa: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, irmãos, não tem como uma pessoa falar que nunca pecou, nem ela falar que não peca. Porque se ela falar isso, ela já está na mentira, já está pecando. Então, irmãos, nós não somos melhores que ninguém. Não é o pecado X e Y, mas hoje para nós é para nos libertarmos do pecado. Para que isso não seja uma pedra no nosso caminho. Uma pedra que vai nos impedir de conquistar o prêmio no final. Então, qual a diferença basilar hoje? O salvo, aquele que tem a certeza da salvação, ele peca. Todos nós. Mas não vive na prática do pecado. Então, se atente a essa diferença, que no nosso dia a dia ela é perceptível. E o sexto ponto acerca do pecado é a vitória sobre o pecado. Há uma solução, há como nós vencermos o pecado. E qual é? Versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Como que ele tira pecados? Como que Jesus vai tirar os pecados de nós? O sangue dele, irmãos. O sangue poderoso de Jesus. Esse sangue que nos cobre e tem o poder de nos limpar e de nos deixar alvos como a neve. Como se nós nunca tivéssemos pecado. Então, irmãos, é a única solução. Porque na força do nosso braço, na força do nosso caráter, nós não temos êxito, nós não temos vitória, nós não temos sucesso. E o quarto e último ponto da pregação é a grande impossibilidade de os filhos de Deus viverem no pecado. A prática da justiça, ela identifica o nascido de Deus. Versículo 7 diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. O fazer é a prova do ser. Você faz, você é. Não há outro medidor nas nossas vidas. Não há como a gente avaliar isso de outra forma. Como que nós somos avaliados? Pelas nossas atitudes, por aquilo que fazemos, por aquilo que escolhemos fazer. Então, os filhos de Deus fazem como o Pai faz. Quem é justo vai praticar a justiça. Segundo ponto. A prática do pecado, ela identifica qual é a nossa paternidade. De quem nós somos filhos? Nós somos filhos de Deus ou nós somos filhos do diabo? Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Luz e trevas não se misturam, irmãos. A prática vai definir de quem nós somos filhos. Nós temos vivido uma vida correta. Irmãos, não tem ninguém aqui nesse altar falando que é fácil. Não há nenhum ser humano que diga que a caminhada com Cristo é fácil. Não é fácil. É negar o nosso eu, é negar a nossa carne, as nossas vontades, aquilo que nós queremos fazer e podemos, que é o pior ainda. Que se não for nós mesmos e o poder de Deus, nós vamos fazer porque não tem ninguém para nos impedir. É sobre isso que nós estamos falando. E viver na prática do pecado é impossível para os nascidos de Deus, por duas razões. Quando nós nascemos de novo, nós temos dentro de nós o que o texto vai dizer, a divina semente, que é a palavra de Deus no nosso coração, irmãos. Que é aquilo que nós sabemos que está errado nas nossas vidas. Ou seja, ele nasceu de Deus. Essa palavra, essa pessoa que conheceu, ela nasceu de Deus, ela tem um novo espírito com o Senhor. E esse espírito não pode se misturar com as trevas.
É impossível viver a prática do pecado tendo essa natureza de Deus, porque é algo que nós não nos conformamos. Os filhos de Deus e os filhos do diabo são reconhecidos pelas obras. Versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que ama o seu irmão. Então, irmãos, está aqui o nosso medidor. Você tem praticado a justiça? Você tem amado os seus irmãos? Filho de Deus. Você está de acordo? Se não, filho do diabo, infelizmente, doa quem doer. Mas é melhor que nós venhamos a ouvir isso agora, quando nós temos o tempo de nos arrepender e de voltar a viver como filhos de Deus, do que ser tarde demais. Do que termos o ego ferido por essa nossa natureza e sairmos da igreja porque eu não ouvi aquilo que eu gostaria. Porque o prêmio é alto, irmãos, o preço é alto. Então, irmãos, Jesus ele disse nas Escrituras que nós conhecemos as árvores pelos frutos. Quais frutos nós temos dado? Hoje nós entendemos como o pecado age, como o diabo age, como nós podemos vencer, sermos libertos do pecado. E o que vai definir qual árvore que nós somos? Os nossos frutos a partir de hoje. Porque até 40, 20 minutos atrás, a gente podia até não saber o que estava acontecendo, mas agora nós temos o conhecimento. Até na lei do direito brasileiro, ninguém se excusa do cumprimento da lei por falta de conhecimento. Então, irmãos, nós não podemos chegar diante de Deus e falar: eu não sabia, meu Pai. Me perdoa. Eu não sabia que eu estava vivendo errado. Ninguém naquela igreja me falou. Eu não fui ensinado. Então, irmãos, quais frutos nós vamos dar a partir de hoje? Lembre-se que não existe esse meio termo. Não existe uma terceira via. Seja radical. Porque Cristo foi radical em amar cada um de nós. Cristo foi radical. Ele foi à cruz. Uma morte de cruz por cada um de nós. Ele veio tirar o pecado. Ele veio destruir as obras do inimigo. E ele virá uma segunda vez, irmãos. E é essa vez que nós, os vencedores, aqueles que conseguiram viver de acordo com a palavra de Deus, vamos ser glorificados, vamos reinar com Cristo. Porque, irmãos, é impossível viver uma vida de iniquidade e morrer de maneira piedosa. Não permita que Satanás ele iluda a sua mente. Ninguém morre ímpio e ressuscita salvo. Ou quando nós partirmos dessa terra, a gente foi salvo, ou, infelizmente, não tem mais salvação para nós. Então, irmãos, que essa palavra possa ficar na mente de cada um. Lembre-se que nós nascemos de Deus, nós temos a semente dele, que é a palavra. Nós somos guardados do maligno. Cristo destruiu o poder dele sobre nós. Então, irmãos, permaneçam em Cristo, estejam em Cristo, peça ajuda, peça força, porque o prêmio vale a pena. Vale a pena viver uma vida de sacrifício. Vale a pena ter uma vida difícil aqui, para ter uma vida eterna de paz, gozo, alegria na presença do nosso Deus. Então lembre-se, irmãos, a santidade não é algo imposto por uma igreja ou uma religião, mas é um presente que nós vamos entregar para o Senhor quando nós nos encontrarmos com Ele. Acho que as melhores palavras que um cristão pode ouvir é quando naquele dia ele virá para nós e dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Isso não tem preço, irmãos. Então lembre-se disso. A santidade não é para você agradar pastor, não é para você ser o santo, não é para isso. Esquece isso, esquece religião, esquece. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Mas é para quando você se achegar diante de Jesus e apresentar: Jesus, eu tentei viver a minha vida da melhor forma. A santidade
é a chave para a nossa libertação. E como diz a própria palavra, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se formos sermos bitolados, radicais, que sejamos para o extremo da santidade. Porque o perigo da gente flexibilizar demais é perdermos a salvação. É perdermos o prêmio, o encontro com o Senhor. Amém? Então que Deus possa abençoar as nossas vidas. Se coloque de pé, vamos fazer uma oração. Amém? Aleluia, toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eleve seu pensamento aos céus. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nós estamos aqui após ouvirmos a Tua palavra, a palavra que o Senhor trouxe para a Sua igreja, para esses corações que estão aqui e para aquelas pessoas que vão ser alcançadas por essa palavra. Senhor, nós Te pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que nós possamos voltar a ter o temor da Tua presença, a ter o temor de vivermos uma vida correta diante de Ti, a sermos libertos do pecado, a sermos libertos das nossas vontades, dos nossos prazeres, meu Pai. Pai, nós somos tão fracos, tão incapazes, e é por isso, Senhor, que nós imploramos por misericórdia. É por isso, Senhor, que nós estamos pedindo, como igreja, forças para vencer o pecado. Para que, no nosso grande encontro, meu Pai, cada um de nós possa apresentar o fruto da santidade. Aquilo que nós passamos uma vida inteira plantando. Que nós possamos entregar para o Senhor uma vida da qual o Senhor se alegre. A qual o Senhor encha de orgulho de cada um de nós. Pai, nós somos falhos, pequenos, pecadores. Mas somente com a Tua ajuda, meu Pai, nós somos libertos do pecado. Nós somos libertos dos vícios. Nós somos libertos das armadilhas de Satanás. Então, Pai, que o Senhor possa nos acompanhar, não somente aqui nesse momento, mas na nossa rotina, no nosso dia a dia. Que nós possamos sempre permanecer na Sua presença, permanecer, meu Pai, na Sua casa, e que nós possamos muito em breve nos encontrarmos naquele grande dia que o Senhor virá para buscar a Sua igreja. Em nome de Jesus, amém, amém. Os irmãos podem se assentar, a gente vai estar passando